Olá, eu sou Vanessa Falcão, a gente está começando hoje o programa. O nosso convidado de hoje, meu e da Cláudia, é o Alexandre Burman. Ele é advogado e atua na área ambiental. Seja muito bem-vindo ao nosso novo programa. Muito obrigado, Vanessa. É um prazer estar aqui com vocês e poder debater um pouquinho sobre esse assunto aí que está tão em moda, vamos dizer assim, que é o meio ambiente e que está na pauta e que é muito bom para a gente que trabalha na área, né? Com certeza. Bom, obrigada, Alexandre. Eu sou a Cláudia Sadowski. Estou muito honrada de estar aqui com o Alexandre, com a Vanessa. Vanessa, então, estamos fazendo essa dobradinha aí para tratar, né, de questões ambientais, de questões sociais, né, tratar da agenda ESG. E é um prazer te ter aqui, Alexandre, nesse primeiro momento, né, nesse primeiro programa com convidado, já ter um convidado tão especial, de peso, que conhece muito e que com certeza vai trazer aí pra gente muita coisa interessante, né, Vanessa, e vai fazer do nosso programa um sucesso com informações e com profissionais de peso. Obrigada, Alexandre. Muito obrigado, Cláudia, também. A gente ficou muito curiosa que, conhecendo a área do direito, né, que ele abre um leque muito grande. Verdade. Por que tu escolheu a área ambiental como a principal área de atuação no direito? É meio que o direito ambiental, a área ambiental acaba sendo um pouco da minha história de vida, porque quando eu comecei a advogar, isso já faz bastante tempo, né, lá em 1997, logo em seguida, em 99, eu comecei a trabalhar com municípios. Eu fui ser procurador de município no interior do estado. Quando a gente é procurador de municípios pequenos no interior do estado, a gente acaba fazendo todos os assuntos do município, né, da prefeitura, porque eles não têm uma estrutura jurídica que possa atender a áreas específicas. Em algum momento lá na prefeitura a gente teve um problema com a questão dos resíduos, né, dos aterros, dos lixões naquela época, e acabei me envolvendo nisso. Num segundo momento, ao sair da prefeitura, eu acabei entrando numa consultoria aqui do estado do Rio Grande do Sul, que é a maior consultoria em direito público, né, que trabalha com esses municípios, dando consultoria em diversas áreas, e eles não tinham uma área ambiental. A área ambiental era respondida, um dia o Alexandre respondia, outro dia, né, o João, o José, qualquer um respondia aquele assunto. E eu vi ali uma oportunidade, porque eu já tinha essa experiência no município, e vi que era um potencial crescimento de um assunto tão importante. E aí tu gera uma demanda, né, e o município, o teu cliente, acaba te respondendo, porque ele estava ali, né, isolado, carente de alguém que pudesse dar uma resposta, tu surge com respostas para ele e ele começa a te demandar, né? E aí, a partir disso, eu fui fazer minha especialização, fui fazer meu mestrado, agora fazendo um doutorado, sempre me qualificando para poder tentar dar respostas, né, qualificadas, não só para os municípios, para todos os clientes, para as empresas que a gente vem trabalhando. Então, foi um processo assim natural, poderia dizer, né, que, como vocês também trabalham na área ambiental, a gente, de certa forma, quando entra na área ambiental, acaba se envolvendo, né, acaba se apaixonando, vamos dizer assim. Eu costumo dizer que é um bichinho que ele pica muito poucos ainda, né, porque eu ainda acho que somos poucos na área ambiental, que tem campo para muito mais gente atuar, mas os que ele pica ficam nessa área, né? Eu também, eu vim da biotecnologia e já de um programa que focava muito mais na área de saúde, de fármacos, né? Mas eu queria biotecnologia para aplicar na área ambiental. E depois fui para gestão ambiental e agora, né, economia circular, ESG. Então, o bichinho pica e aqueles que ele consegue pegar ficam, né? Não sai mais da área. E eu acho importante nisso, né, a gente, e no direito eu vejo muito isso, a gente ter esse momento inicial, que é um momento apaixonante, porque a área ambiental, todo mundo, né, pergunta, tu te preocupa com o meio ambiente? Todo mundo, a primeira resposta, sim, claro, né? Claro que existe uma grande distância entre tu dizer
e fazer. E né? as nós ações, que nós estamos na área, a gente sabe muito bem disso. E justamente isso acontece. O primeiro momento é apaixonante, a gente se envolve, mas num segundo momento ele é que nem uma relação, né? Uma relação amorosa. A gente passa da paixão e tem que passar para o amor. Né? Porque na paixão a gente é cego e acha que está tudo ótimo. Exato. E depois no segundo olha momento... os outros lados, isso. né? Tu fica Os defeitos com não viés, aparecem. Os defeitos não aparecem. Mas no amor, né? Pô. Quando a gente ama uma pessoa, ou ama uma área, no caso, a gente sabe onde está metido, sabe que tem grandes coisas positivas, mas também tem situações negativas que a gente tem que acabar lidando no dia a dia. Né? Então, quando as pessoas chegam, eu sou apaixonada pelo direito ambiental, pela área ambiental, eu digo, não, nós não precisamos ser apaixonados, precisamos amar a área ambiental, porque daí a gente sabe também que lida com partes ruins, com defeitos, né, com problemas e grandes dificuldades para a gente continuar enfrentando elas no nosso dia a dia. Exato, tá visto aí, né, a nossa questão dos lixões, né? Olha quanto tempo que a gente tem a normativa, né? E aí eu falo aqui com um especialista, né? E nós ainda temos, né? A gente ainda não conseguiu erradicar aí os lixões. Né? Os lixões. E aí do lado do empresário, né, Alexandre, eu fico vendo assim, tem uma série de regras, né? Que a empresa, que a indústria, que o comércio precisam cumprir. Agora nós estamos no momento que a nossa norma de logística reversa de embalagens está em consulta pública, né? E ela vem, né, com obrigações. Só que quando nós não resolvemos lá na ponta, né, Alexandre, quando nós, enquanto cidadãos, não descartamos o nosso resíduo corretamente, né? Como que a outra ponta lá vai fazer isso chegar de volta, né? Para dar a destinação correta. Então aí a gente vai começando a bater com os problemas, né? Com os defeitos. E realmente tem que estar amando. A paixão já só não serve mais. Eu até ia puxar esse fiozinho, porque quando tu comentou ali dos municípios e trouxe também que existem os problemas, né? Hoje em dia, os nossos prefeitos são os responsáveis pela gestão dos resíduos, né? Civil e criminalmente. Então, de que forma, talvez não de que forma, né? Mas como que a gente conseguiria, né, junto com os municípios, fazer essa gestão e, de certa forma, responsabilizar o consumidor, os munícipes, né? Porque não sei se é o mais correto o prefeito ser o responsável, talvez, por um cidadão que não tem a conscientização, né, ou que não tem o costume de colocar no local certo para fazer a coleta seletiva, estando, claro, né, o município de acordo com as suas tarefas, né, os seus deveres de ter a coleta seletiva, ter a coleta comum, ter a contratação, né, do local de destinação adequado. Essa é uma questão, assim, para mim, profunda e que tem um aspecto que envolve até uma questão cultural antes da própria questão legal. É claro que as empresas acabam tendo que dar uma resposta mais rápida, né, por conta de todas as regras, né, que são impostas a ela para ter uma licença ambiental, para estar dentro de um mercado globalizado, né, para poder transitar com os outros players do mercado, né, especialmente no momento como vocês estão tratando aqui, a ideia do programa de vocês de tratar de ESG, né, as empresas não podem estar afastadas disso. O poder público, ele tem que também estar inserido nesse mesmo contexto. Se a gente pegar assim, uma média global ou uma média nacional das prefeituras que trabalham com o meio ambiente, a gente tem um histórico muito recente, né, de pessoas, de municípios que trabalham com a área ambiental. Então, e até porque o estudo da área ambiental ele é muito recente, a gente tem uma cultura ainda recente disso. Então eu vejo que antes da parte legal, a gente tem que ter uma mudança de cultura e os agentes políticos, eles deveriam estar inseridos, ou ser esses agentes
motivadores, né, de transformação da cultura de cada cidade. Porque não adianta a gente impor uma questão de comando e controle, né, uma multa para o cidadão, simplesmente colocar a multa. Eu acho que até funciona. Mas tem que ter uma ação educativa, mostrar, sendo a própria prefeitura um agente, né, de liderança desse processo. Eu vejo tantas prefeituras, tantas capitais, né, tantas prefeituras no interior assim, ainda engatinhando nesse processo. Né? Vocês falando do lixo, né, a gente fala a Porto Alegre, né, ou tantas capitais falando com um índice de coleta seletiva ainda muito incipiente, considerando um nível global, ainda que sejam índices interessantes para o mercado brasileiro ainda, né, mas a gente tem muito a evoluir. Então eu gostaria de ver esses prefeitos engajados, né, que, sendo exemplos e que a questão ambiental ela não seja uma obrigação, né, ela faça parte da política pública, né, de um modo geral, e não somente como uma questão momentânea, né, daquela gestão, e sim que ela perpasse gestões, sejam políticas de Estado, né, Estado, município, União, porque a gente não pode ficar refém de um político que entra numa gestão, né, que tem uma visão um pouco diferente. De um momento atual, né, de uma visão. Exatamente. Nessa parte ambiental. Que elas precisam de tratamento contínuo, né? Exatamente. Eu não quero nem entrar, né, no quesito a gestão A, a gestão B, o viés político e tudo mais, e nem nas outras áreas que também devem ter os mesmos problemas como a área ambiental. Vamos falar da área que nós temos um pouco de conhecimento, nós temos um pouquinho mais, né, de mas sem dúvida eu acho que falta esse engajamento, né? A gente vê essa questão da coleta seletiva, vocês que trabalham muito com questão de resíduos, quantas prefeituras ainda não implementaram coleta seletiva, né? Ainda tem problema com aterros, né? E é uma solução relativamente simples. Os exemplos estão postos, ninguém precisa ficar inventando a roda. Não precisa inventar a roda, não, né, Léo? Isso é uma coisa, Alexandre, que eu sempre comento, assim, e é uma intenção deste programa também, trazer bons exemplos, trazer soluções, porque não tem problema um Ctrl+C, Ctrl+V de algo que é excelente, de algo que está dando super certo. Por que tu vai ter que ficar fazendo teste com coisa para ver se vai funcionar ou se não vai funcionar? Se dentro do teu cenário tu já tem um cenário com a solução, né? Tu já tem um outro cenário para te inspirar com a solução prontinho ali, né, para te olhar e ver, que legal, isso tá funcionando, eu vou fazer aqui também. Então, perfeita a tua colocação. E eu ainda queria aproveitar aí do teu comentário, né, que tu comentou que, né, a questão ambiental ainda é relativamente nova, né, no trato em especial dos municípios. E nesse sentido, Alexandre, o licenciamento ambiental municipal também, né, é relativamente novo. E aí, para ti, assim, que trabalha muito com o município, né, tem uma atuação forte com os municípios, o que tu vê, o que te parece o município tá bem estruturado? Claro, a gente vai ter aqueles, né, muito bons e os muito ruins, mas na média, assim, né, no geral, o município tá bem estruturado, tem ferramental suficiente para fazer esses licenciamentos no município, isso pivota muito de uma gestão para outra, tem alterações sobre como lida, né, com os critérios para licenciar. O que tu vê desse cenário? Eu sou, né, e não só porque trabalhei com municípios, eu sou um municipalista, né, eu defendo muito a gestão ambiental dos municípios, dentro de uma perspectiva daquela premissa que a gente sempre fala, que é o agir local, né, com impacto global, né? Então esse agir local, quem tem a condição de fazer é o município. Vejo que o estado do município, né, que as coisas acontecem, exatamente. Eu vejo que especialmente no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem uma realidade em relação ao licenciamento ambiental bem positiva,
comparado com o resto do país, né, da realidade dos outros estados, no sentido dessa descentralização, dessa municipalização do licenciamento ambiental. Existe uma, digamos assim, uma compreensão dos municípios de forma geral, obviamente, né, da necessidade de qualificação, da necessidade de sistematização de procedimentos, ainda que alguns mais à frente, alguns mais atrás ainda nisso, eu vejo como uma forma positiva. O empreendedor, de uma maneira geral, ele prefere um licenciamento local. Ele prefere ter um licenciamento local porque, quer queira ou quer não, normalmente ele é mais rápido, mais célere do que um licenciamento feito no órgão estadual. Mas realmente a gente precisa ainda de qualificação em alguns pontos específicos, porque a gente tem 497 municípios no estado, a gente tem a realidade de Porto Alegre, Caxias, Novo Hamburgo, né, que são municípios de ponta, tem municípios intermediários que a gente que tem uma relativa estrutura funcionando, mas tem município que tem 5 mil habitantes, né, 7 mil, 10 mil habitantes, que tem essa dificuldade da gente ter profissionais capacitados em todas as áreas para fazer os licenciamentos ambientais, para termos termos de referência, não simplesmente trazer esse termo da FEPAM, né, do órgão ambiental estadual, porque a realidade do município é bem diferente, né? Nós estamos termos que estejam adequados àquela realidade, perfeitamente. Né? Olha, eu pego um município da nossa Serra Gaúcha e um município aqui da região da Costa Doce, as diferenças, né, ou até em questão de população, o município Gravataí, onde eu moro, com 200 mil habitantes, e Barra do Ribeiro, que é a minha cidade do coração, a minha cidade, né, que tem menos de 15 mil habitantes. Então, né, nós temos essas peculiaridades. Claro. E quando tu fala de termo de referência, Alexandre e Vanessa, eu acho tão importante, né, que a gente tenha esses termos de referência. E aí eu falo do ponto de vista do empreendedor, porque é ele ter uma prévia de antes dele ingressar com esse processo, ele saber o que ele precisa, quais são os documentos, né, quais são as regras do jogo. Né? Até para ter uma previsibilidade, né? Para ter previsibilidade, para saber, né? Segurança é o jurídica. Tema, né, que nós advogados na área ambiental precisamos de segurança jurídica. E isso acontece aqui na Prefeitura de Porto Alegre, né? Mais recentemente a gente tem uma lista, um checklist, digamos assim. Na época eu estava na Prefeitura, né, no licenciamento ambiental lá, a gente buscou sempre isso, claro que, né, dentro das nossas limitações de atender a todos os setores empresariais, mas esse é o objetivo de sistematizar, de fazer procedimentos dentro do órgão ambiental, para que quando o empreendedor chega, exatamente como tu falou, Cláudio, o empreendedor saiba o que ele precisa fazer. Eu acho que na regra geral, muitas vezes o empreendedor é criticado, né, porque é contra alguma coisa ambiental. Na verdade, o empreendedor é contra ficar nesse limbo, né, essa obscuridade, não saber exatamente o que precisa, e a gente tem que trazer, e isso é um trabalho que o jurídico acaba tendo que fazer fortemente, vamos dizer assim, de trazer esses anseios do órgão ambiental, do mundo empresarial, do poder público de forma geral, e colocar no papel. Né? Colocar no papel, ou no eletrônico, vamos dizer assim, né, no mundo mais atual, para a gente dizer, olha, a regra é essa, pessoal. Né? Nós temos que ter essa regra, esse objetivo, para tirar um pouco da subjetividade do agente que está atuando naquele momento. Está fazendo aquela análise, exatamente, né, Alexandre? Porque isso gera realmente uma insegurança para o empreendedor e talvez até nos prive de certos investimentos, nos prive, né, de ampliações, porque o empreendedor se sente meio, mas eu não tenho uma regra clara. Então, vai depender de quem for analisar o meu processo, né? Sim, e até de talvez aquele receio de ser levado pro pessoal isso, né? Porque às vezes, talvez o empreendedor possa ter tido algum problema na cidade ou numa outra cidade, e aquele técnico, né, ter uma visão
Tem uma visão negativa, né? negativa, exatamente. E é também uma proteção para o técnico, Claro, né, Alexandre? sem dúvida. Claro. Eu vejo, porque acho que a gente tem que tentar, né, ao máximo ter uma visão, né, se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que o exercício da empatia é algo muito importante e o técnico também se sente, acredito, bem mais seguro. Não é a minha opinião. É o que nós, né, em conjunto, numa análise técnica, definimos, colocamos no papel e está posto, né, aqui como a regra. Então, é por isso que eu estou cobrando isso. Não é a minha vontade, a minha simpatia ou a minha antipatia com um ramo de negócio, com um empreendedor específico, né? Eu concordo plenamente contigo, né? E se tem uma vantagem de todos esses anos de experiência do meu trabalho na área ambiental foi poder estar dos dois lados do balcão. Assim, né? Eu coordenei todo o licenciamento ambiental e toda a fiscalização ambiental da Prefeitura de Porto Alegre. Eu emitia licenças, eu julgava autos de infração, ou seja, eu estava do lado do servidor, né, e sempre reforçando esse aspecto da necessidade de qualificação do órgão ambiental, de ter um órgão ambiental forte. Para nós, assim, para quem trabalha, eu acho importante a gente fazer essa referência. Mas também, e entender exatamente essa preocupação, como tu mesmo falou. Mas também do outro lado do balcão, né, do empresário, do empreendedor, que tem umas imensas dificuldades, né, em lidar com uma burocracia estatal, né, que não é nem necessariamente específica do órgão ambiental, uma burocracia estatal, uma burocracia cartorial, né, essa, digamos assim, essa nossa cultura, que a partir de um certo momento a gente levou de ter um licenciamento ambiental cartorial, né, que com a licença ambiental, aquele documento que a pessoa recebe, isso aí vai trazer, né, a solução de todos os problemas daquele negócio, o que não é uma verdade, né? O empreendedor que quer causar algum dano, ou que não quer cumprir a regra, ele faz isso com ou sem licença, não tem grande diferença. Então a gente precisa sair um pouco, né, essa mudança de cultura, de pensamento que a gente tá evoluindo aos pouquinhos, né, com algumas regras, digamos assim, aqui no estado do Rio Grande do Sul, de não incidência de licenciamento. Algumas faixas de isenção, umas faixas de isenção, a própria licença por adesão e compromisso, ainda muito, digamos assim, sendo combatida, né, por esse instituto de tu entregar a documentação, né, o empreendedor se responsabilizar pelo negócio, né, e o órgão te dá a licença de uma forma automática. É importante, né, porque, e acho muito boa, Alexandre, essa tua fala e trazer essa nova licença, né, que é a licença por adesão e compromisso, a LAC, que nós agora, recentemente, né, que tivemos um rol de atividades que podem ser licenciadas dessa maneira. E acho importantíssimo dizer da questão de que ela tem a regra, ela tem a documentação que o empreendedor tem que colocar lá, e o empreendedor fica sujeito à fiscalização a qualquer momento. O empreendimento, né, não o empreendedor, o empreendimento está sujeito à fiscalização, aquela operação está sujeita à fiscalização a qualquer momento. E acho que dar este voto de confiança também, né, de dizer, ok, né, porque nós temos também, eu acho que ainda é a maioria dos empreendimentos, né, empreendimentos que realmente buscam sempre fazer o melhor possível dentro da sua operação, para estar não só atendendo, mas melhor do que aquilo que ele já é obrigado a partir da LO dele, né. Claro, e até a questão de que o fiscal, muitas vezes ele tem uma função maior e melhor estando no empreendimento do que analisando o checklist, se todos os documentos foram entregues ou foram cumpridos, né? E inclusive no termo de referência, muitos não veem assim, mas alguns já estão vindo com o que tem que ter naquele documento.
as informações necessárias. Porque, às vezes, até uma certidão numa prefeitura não tem as informações todas certinhas que talvez a FEPAM solicite ou que um outro órgão na mesma prefeitura solicita. Não, mas tem que ter essa e essa legislação lá, ou essa informação, né, de que o empreendimento atua em tal e tal área. Então, tem alguns termos de referência já estão vindo com, tem que ter assinatura do empreendedor, tem que ter assinatura do técnico, tem que ter tais e tais informações. Se pedir isenção, tem que ter um relatório fotográfico comprovando, né, a necessidade da isenção. Então, essas informações, quando chegam para nós técnicos, né, também é importante na hora da elaboração desses documentos. E aí o fiscal, na hora de pegar os documentos, ver que tá tudo certinho, o trabalho dele vai ser só lá fiscalizar. Ele não vai conferir se a documentação é isso mesmo, ou se o técnico, né, que a gente sempre espera que o técnico vai tratar com a verdade, né? Então, ele com tem responsabilidade. Com responsabilidade, ele tá exatamente. emitindo uma anotação de responsabilidade técnica, né? Ele é responsável. E o empreendedor, claro que, né, a gente, no mundo real, a gente sabe que existe uma certa, digamos assim, uma competição, né, dos honorários em relação às consultorias. Então, muitas vezes o empreendedor, eu vou contratar aquela empresa porque me cobrou 1.000 e não cobrou, e o outro me cobrou 5.000, sem saber realmente da dificuldade do que é um trabalho que envolve o licenciamento ambiental de certa atividade, né? Então, o empreendedor também ele tem essa responsabilidade, porque no futuro, se as coisas não funcionarem adequadamente, ele vai ser responsabilizado, o técnico vai ser responsabilizado. E eu acho importante que tu falou, Vanessa, e foi até um cuidado, assim, alguns exemplos, né, que a gente faz dentro da parte da gestão pública, que eu, de certa forma eu me orgulho, pode dizer assim, que quando eu estava na Secretaria do Meio Ambiente aqui em Porto Alegre, a gente tentou implementar diversos novos movimentos que aos poucos vão melhorando e atualmente culminam num sistema menos burocrático, de fazer treinamentos com o empreendedor. Então a gente estabelecia uma norma específica. Vai ter um laudo de cobertura florestal que tem que ser apresentado conforme a nova lei. Então nós informávamos aos nossos técnicos, vocês vão fazer um curso, né, para treinar os empreendedores, para dizer, olha, nós queremos o documento assim. Porque isso aí reduz o tempo. Tu explica antecipadamente, nós queremos o documento assim, e o técnico vai fazer o documento assim. Assim como nós fizemos treinamentos, né, que envolviam a lei da Mata Atlântica, por exemplo, né, com a questão dos convênios que são repassados aos municípios, vamos fazer um treinamento, porque os técnicos da Prefeitura de Porto Alegre conhecem a realidade de Porto Alegre, mas os técnicos do Estado conhecem a realidade mais de uma forma regional. Então, fazer esse encontro, né, essa diálogo, sim, essa que tem que ser feito entre todo o setor. A gente não pode ficar isolado, né, em qualquer setor, dizendo que acha que é o dono da verdade. Ao contrário, tem que dialogar, trocar experiências, que isso aí vai fazer a gente crescer. Essas construções conjuntas, né, Alexandre, elas sempre dão muito bons resultados, porque tu tem ali na mesa, né, as diversas visões daquele assunto, né? Então, eu sempre acho que essas construções são muito válidas. E a gente tem visto, né, Alexandre, muito em termos de normas ambientais mesmo, a construção conjunta, onde o setor privado é chamado para sentar na mesa com o setor público, né? Aonde vamos nós, técnicos do setor privado, sentamos com os técnicos do setor público para dialogar, para construir junto, né? E acho que isso é perfeita, né? A tua colocação. Especialmente nessa nossa área, né? Que todo mundo fala, né? Dessa interdisciplinariedade entre os profissionais, né? Que a gente tem que trabalhar, e a gente trabalha junto com os biólogos, os engenheiros, né? O advogado, né, sabendo, obviamente, né? Eu gosto de ressaltar, de cada um estar dentro da sua área de atuação. Eu não quero ficar sabendo que tipo do estágio sucessional da vegetação. Isso aí tem um profissional competente que vai fazer isso. Mas também não quero, né, ou não gosto, sou contra que um profissional de outra área comece a fazer defesas jurídicas dentro de processo, porque isso aí é uma prerrogativa dos advogados. Então, vamos trabalhar em conjunto,
mas cada um dentro do seu quadrado, vamos dizer assim. Exatamente. Até é muito interessante, tem também uma certa rivalidade, né? Entre o gestor e o engenheiro. Eu acho que eu e a Vanessa... eu nunca tive esse problema. Eu acho que a gente veio para provar que isso não é verdade, né? Que dá para trabalhar junto. Eu sempre digo, olha, gente, eu não tenho ideia de como fazer o cálculo para dimensionar a ET. E eu não tenho essa intenção, né? Porque isso o engenheiro super se qualificou para fazer. Assim como eu entendo que gerir os diversos compartimentos do tema ambiental é uma prerrogativa minha enquanto gestora ambiental, né? Então, eu acho que o espaço é justamente esse, né? De unir e de realmente efetivar essa multidisciplinaridade, né, da questão ambiental na mesa, né? Com o engenheiro, com o advogado, com a gestora e tantos outros profissionais que são importantes, né? Exatamente. Mas, Alexandre, eu queria voltar e te perguntar, porque eu fiquei muito curiosa e pensando agora como é que fica isso no município. Talvez tu já esteja, né, inteirado. Agora que nós temos a LAC, né, que é essa licença onde o empreendedor vai lá, apresenta os documentos, né, anexa todos os documentos no sistema do Estado. Como que fica o município nessas atividades que podem ser licenciadas por LAC? Porque o sistema, ele é um sistema estadual, né? Ele é um sistema por licenciamento a nível de Estado. Existe já algum trâmite para que isso se estenda ao município? É uma pergunta bem de curiosidade, assim, acho que eu não sei como que está essa situação. Em nível estadual, isso ainda está muito incipiente, né? A gente tem o modelo aqui do município de Porto Alegre, né, que até se antecipou a resolução do CONSEMA, dizendo quais são as atividades que poderiam ser licenciadas por adesão e compromisso. O Estado fez essa regulamentação, indicando algumas atividades, mas os municípios ainda estão engatinhando em relação a isso, porque isso depende de um certo investimento em tecnologia. Para criar um sistema, né? Um sistema que te faça essa resposta automática. Então, acho que isso ainda é um processo a médio prazo, vamos dizer assim, mas sem dúvida é o futuro. Pelo menos nas atividades de baixo impacto, né, de porte menores, né, que é uma realidade de muitos municípios que conhecem as atividades. Né? A gente está, quando vocês estão no município do interior, ele sabe qual é a indústria tal, qual é a empresa tal, qual é a criação que produz, são os insumos, quais são os resíduos, efluentes. E quem são as pessoas, né? Quem são os donos? Esse aqui as pessoas sabem, nos municípios menores. E aqui também a gente tem, mesmo nos municípios maiores, a gente tem essa noção. Então, acho que é um movimento ainda que é gradativo, é evolutivo. Acho que a médio prazo a gente vai ter boas perspectivas. Quando passar essa fase assim, de preconceito... Essa resistência primeira, né, exatamente. Inicial, assim, é porque a LAC, alguns municípios, alguns estados que começaram com a LAC, ao meu ver, de forma talvez assim um pouco acelerada, por exemplo, o estado da Bahia, né, que fez a licença ambiental por adesão e compromisso, colocaram lá a possibilidade de fazer LAC para posto de combustível. O posto de combustível, né, que vocês trabalham e conhecem, é uma atividade com impacto significativo ambiental, que tem especialmente um impacto que não é visível aos olhos. Um risco lá embaixo, que é os tanques de combustíveis do piso, embaixo do piso, né, que tem uma série de históricos de contaminação de solo. Então a chance de dar errado esse sistema para esse tipo de atividade é enorme. Então a crítica vem. Então parece que foi feito justamente para não dar certo. É para ter uma resposta crítica. O empreendedor, né, Alexandre, isso deixa o empreendedor numa saia justa, numa preocupação, eu acho que até muito maior, né? Quando ele sabe do risco que a atividade dele tem, né? Embora ele tome todos os cuidados, seja um empreendedor super consciente com as obrigações dele,
Mas eu acho que talvez nem pelo lado dele ele ache tão positivo assim ter a atividade dele licenciada por adesão e compromisso. Talvez ele prefira que o técnico do estado, que depois vai fiscalizá-lo, esteja lá, né, acompanhando essas primeiras etapas do licenciamento aí, né, a licença prévia, a licença de instalação, e por fim ele consiga a licença de operação dele, né? Eu acho que talvez nem ele se sinta tão à vontade assim. Sabe que eu não achei tão ruim o posto de combustível ser por LAC, porque até daí pegar, né, a visão do outro lado, né? Quando a gente faz o licenciamento de um posto de combustível, tem muitos requisitos que devem ser apresentados, né? Tem troca de tanque, tem um tipo específico de tanque, tem o monitoramento do solo, né? Então, tem os técnicos também que vão fazer esse monitoramento. Então, hoje em dia, a gente só não tem a verificação da contaminação se não quiserem, porque vamos fingir que não tem. Porque se a gente for trabalhar da forma certa, e de certa forma também por estar enterrado, né, tem que ter um acompanhamento, não é algo que tu vai fingir que não existe. Tu precisa ter esse acompanhamento. Então, tem que ter essa responsabilidade dos técnicos, mas não é um licenciamento difícil, porque quando tu pega um checklist de um posto de combustível, e aí não é apenas a parte de licenciamento ambiental, tem outros licenciamentos em conjunto, né, que pegam outros órgãos, acaba que tudo é uma burocracia grande, mas dificilmente tu vai perder o fio da meada com essa atividade, se os técnicos fizerem bem o seu trabalho. Que bom que tu tem essa visão, Vanessa, porque é que talvez a minha visão seja condicionada por esse meu período lá na antiga SMAM, agora SMAMOS, né, dos processos de posto de combustível serem extremamente lentos e problemáticos, né, e talvez pelo histórico dessas áreas já estarem contaminadas, né. Espero que tantos outros possam fazer isso. E que, como tu falou, Cláudia, acho interessante esse ponto, que o empreendedor se sinta seguro ao fazer isso, porque tem muito empreendedor, eu acho que é um ponto interessante que tu abordas, é do empreendedor também ele se libertar dessa questão da chancela do Estado. Né? Ele poder, eu asseguro o meu compromisso de apresentar um estudo adequado, de ter profissionais competentes do meu lado, apresentar uma anotação de responsabilidade técnica e garantir que o meu empreendimento está adequadamente, ambientalmente correto, sem precisar que o Estado vá lá e, ok, né, tudo bem, faça uma vistoria, porque eu acho que isso é o passo à frente que a gente, um dia, tem certeza que a gente vai chegar lá. Talvez a gente não esteja aqui para assistir, né, mas um dia, com certeza, a gente vai chegar nesse ponto. Inclusive, né, Alexandre, eu acho que isso daí muito a agenda ESG... nós estamos também, e acho que também um dia a gente vai chegar lá, na questão da fiscalização ser muito mais uma fiscalização por parte do cidadão, que é consumidor, que é stakeholder daquele negócio, e este cidadão vai estar, né, no comando dessa fiscalização, ele vai estar olhando muito mais para essa empresa, do que efetivamente uma fiscalização obrigatória do Estado, assim, né? Eu penso que a gente teve em pouco tempo, né, a gente teve toda a questão da globalização, toda a questão do acesso à internet e aí, por consequência, a informação rápida, né? Às vezes não uma qualidade, né, difícil de verificar muitas vezes, mas uma informação rápida, eu acho que isso causou uma grande mudança, assim, porque hoje eu com o celular na mão, eu posso estar ali filmando a qualquer momento um lançamento de efluente, que eu acho assim, mas esse negócio está espumando demais, né, será que isso é o correto, será que isso não... Eu consigo comprovar rápido e enviar, né, mas fazer um registro ali, né, do que tá ocorrendo, rápido. Claro. Obrigada, Alexandre, fugiu a palavra. Fazer um registro rápido e, se for a minha intenção enquanto cidadã, levar para o órgão competente. Olha,
Eu achei isso um tanto estranho, né? Então, eu acho que isso também é um caminho que a gente, talvez lá na frente, né, ainda veja acontecer, que é uma fiscalização mais por parte do cidadão, por parte do usuário de determinado serviço, comprador de determinado produto, do que uma questão, assim, de fiscalização do Estado, ou seja, do município, do ente, né, responsável por aquela fiscalização. Até porque o meio ambiente é de interesse de todos, né? Então, se a gente não fizer essa fiscalização como cidadão também, não dá para apenas esperar que cada um vai fazer o seu... Delegar, né? A gente é muito de delegar as responsabilidades. E tirar, né, o poder de si, né? A minha partezinha, né? A gente às vezes o que está na acaba Constituição, né? Se a gente pegar, especialmente o aspecto jurídico, todos têm direito também a um ambiente ecologicamente equilibrado, né? E fala expressamente o dever do poder público e da sociedade. Então, nós não podemos esquecer a nossa parte que nós devemos fazer, as empresas fazendo a parte. Eu acho que nesse movimento ESG, né, que, ao meu ver, ela vai na parte ambiental, obviamente, a gente está falando, né, de o ambiente social e a governança, mas na parte ambiental ela é um plus, né? Eu acho que a grande questão do movimento ESG é da gente ultrapassar aquela obrigação legal, né? Que não é mais só cumprir a legislação. Não é só cumprir, né, a legislação, né? Não é só eu estou atendendo a minha LO todinha. Isso, né? Fazer o checklist ali, ok, as condicionantes estão cumpridas, e assim por diante. É uma questão até de próprio valor da empresa, né? De propósito, de ter isso dentro da sua estrutura, do seu movimento, da, né, cultura, da cultura da empresa. Então, acho que isso vem ao encontro de tudo isso que a gente vem falando, né? E que bom, né? Que bom que seja assim, porque eu sempre defendi, de alguma forma, e de certa forma, algumas vezes criticado por isso, que para o ambiental, para o meio ambiente, é muito melhor ele estar próximo à economia, né? Ele está próximo do dinheiro, né? Para receber o devido tratamento que muitas vezes, né, o Estado não vai ter essa condição de dar. Não vai ter perna para fazer tudo isso, né, para atender esse universo de proteção, de unidade de conservação, de espaços territorialmente protegidos. Tem um universo absurdo de resíduos, de recursos hídricos e tudo mais. Não tem como, infelizmente, né, ter um fiscal em cada ponto. Então a empresa faz parte desse processo, e que bom que ela possa estar fazendo parte desse processo, e que essa cadeia de todos, né, os players estejam reunidos nesse contexto, porque daí a empresa faz, quem produz o insumo também está dentro desse sistema, né? Quem está recebendo lá... Cadeia de valor, né, Alexandre, que a gente tanto vê falar agora, mas que pra gente que está nessa área não é uma coisa nova, né? A gente já enxergava essa necessidade de estarem todos. Eu sempre cito, Alexandre, como exemplo, o selo FSC da área florestal. O selo FSC, para mim, trouxe muito o olhar para a cadeia de valor, porque ele, né, dentro dos seus critérios, faz com que lá o produtor de celulose ou de papel, que ele tenha toda a cadeia dele, né, dentro daqueles critérios. E eu acho que o ESG também, e é aí que eu vejo, né, a grande, porque a gente ouve muito assim, mas a pequena e média empresa ainda não se enxerga nisso. Isso é uma agenda da Bolsa de Valores, isso é uma agenda para quem, né, para empresas que têm ações na Bolsa. E não, isso assim como o selo FSC, que inclusive teve empresa aqui no Rio Grande do Sul, que ela teve que criar, né, a sua cadeia de valor, porque a cadeia de insumos não atendia aquelas regras, não teve um movimento adequado para passar a atender aquelas regras. Então teve empresa nossa aqui no estado que teve que pegar de dentro da sua empresa e dizer, olha, eu vou te ajudar a criar uma empresa para fazer esta etapa do insumo que eu preciso, mas tu tem que fazer adequadamente, tu tem que fazer corretamente.
E isso é, né, Buscar, a gente né, por isso. buscar por isso. E isso a gente vê que, eu imagino que ao longo do tempo, as empresas que não forem buscando, né, essa adequação para além do comando e controle, que elas vão acabar perdendo o mercado, né, para que elas continuem sadias nesse mercado, elas precisam, né, estar buscando alinhamento. Não, né, Alexandre? Não que a gente diga que a empresa tem que sair fazendo tudo, cumprindo toda a agenda ESG. Não, tem coisas que ela nem vai ter que cumprir porque não fazem sentido para ela, para a operação dela, né? Sim. Mas eu não sei de onde é que vieram essas críticas que tu disse, porque eu concordo plenamente com tudo que tu falou, assim, acho que e até a gente fica muito contente, né, Alexandre, quando a gente ouve, assim, um profissional com tanta experiência que nem tu, né, que nem tu disse, teve dos dois lados do balcão e fazendo falas que é o que a gente acredita, porque eu, embora, né, de idade não seja tão jovem assim, mas na área ambiental também eu não tenho toda essa experiência. Então, quando a gente vê, dá um quentinho no coração de pensar, tá, eu tô pensando pelo lado certo, porque olha aí as minhas figuras de referência dizendo, né, aquilo que eu consigo imaginar. Uhum. E até eu vou pegar um ganchinho do que tu comentou agora, porque hoje em dia, as empresas que não cumprem alguns requisitos ambientais, sociais e inclusive de cadeia de produção, eles nem conseguem ser fornecedores de algumas outras empresas. Então, os próprios stakeholders já estão se mobilizando para não permitir a entrada de algumas empresas que não cumpram alguns requisitos no mercado. E aí tu começa a perder cliente, tu começa a falar, opa, agora eu vou ter que começar a pensar nisso, vou ter que separar aqui uma parte, né, fazer um cronograma físico-financeiro, que eu falo que é muito importante nessa parte, porque tu não tem como parar com o investimento, né? O investimento, ele vai estar, a empresa ela vai estar sempre demandando novas tecnologias, novos profissionais para contribuir, né? E não tem como tu fazer isso sem um planejamento. Então, se tu quiser, né, continuar com os clientes que tu tem hoje, se tu quiser crescer também, né, ter clientes maiores, a pauta ESG e a pauta de sustentabilidade, ela não pode ficar de fora. Que bom que não pode ficar de fora, né? Porque a gente aposta nesse mercado há bastante tempo, né? E tá aí, né, para ajudar essas empresas, não só as grandes empresas, como vocês bem falaram, né, mas também para as pequenas e médias empresas se inserirem nesse mercado, nessa mudança de cultura, nessa mudança de valores, que com certeza vai trazer benefícios para toda a sociedade. Então, que bom que essa pauta entrou, que bom que nós, profissionais da área ambiental, sejam os advogados, sejam os profissionais técnicos, de alguma forma podemos estar, digamos assim, um passo à frente, né, já nessa compreensão do que é esse sistema que o mercado exige, está exigindo em nível global e que aos poucos ele vai, digamos assim, baixando a régua de atenção, né? É global? Mas aí vai chegando, né, no estado, no município, na pequena, na média empresa, e todos vão ter que, por bem, né, que eu imagino que seria o melhor, né, ou por mal, porque vai ter que correr atrás, a ser inserido nessa situação. A gente espera, né, Alexandre, sempre contribuir para que todas as empresas, independente de tamanho, né, de porte, de localização, de área de atuação, consigam enxergar oportunidades ao se inserir nesse mercado, né, ao se inserir nessa agenda ESG, porque eu estou desde 2019 estudando o tema, e a gente percebe que gerar valor, né, agrega a empresa. A gente percebe que existem sim oportunidades. E eu acho que às vezes as coisas são colocadas de uma forma que chega com tamanha resistência às empresas que elas não quero nem tratar desse assunto, né? E a gente da área ambiental sabe muito bem o que é isso, né? Não é novidade para nenhum de nós aqui. Não, questão de meio ambiente, não. Não, né? Ou entende a questão social como assistencialismo, entende, né, como filantropia, e hoje a gente fala de uma questão social diferente. Quando a gente fala, por exemplo, de fomento à geração de renda em comunidades, a gente fala de manutenção do mercado consumidor.
E porque até... se as pessoas não têm dinheiro, né? Assim como tu disse, se o meio ambiente não está perto do dinheiro, não existe dinheiro para manter a unidade de conservação, não existe dinheiro para fomentar um tratamento novo para questões hídricas, né? Enfim, e essa necessidade também, e eu acho que isso são coisas que o mercado como um todo está enxergando, né? Por exemplo, se eu tenho uma diminuição, uma queda de renda, o meu mercado consumidor está caindo ali junto, né? O meu produto está deixando de ser comprado, está sendo preterido na prateleira do supermercado, né? Porque daí eu tô perdendo renda, né? A minha população está empobrecendo, eu já vou selecionando, olha, eu não vou comprar mais a peça de vestuário, eu já vou só no supermercado. No supermercado eu já vou tirar o item tal, né? Então, isso também é segurança para as empresas, né? Não, eu ia comentar uma coisa que às vezes eu acho que a gente esquece dessa parte social das empresas, né? Quando a gente abre um CNPJ, uma das primeiras coisas que a gente coloca lá é a razão social. E a razão social de toda empresa é justamente qual é o valor, qual o trabalho, o serviço ou o produto que ela entrega para a sociedade. Porque se isso não tiver valor, não haverá cliente, né? Não haverá quem vai consumir aquele serviço, produto, ou seja, o que for. E depois dessa primeira prestação de serviço social que as empresas têm, elas também têm o cuidado interno, né? Com as pessoas que estão lá dentro. Porque os próprios funcionários e colaboradores também são o impacto social dessa empresa. Então, tanto a parte de segurança do trabalho, a parte cultural da empresa, né? Como tu trata quem está lá dentro, que é a tua mão de obra, a tua força de trabalho. Faz a roda girar. Exatamente. E até eu às vezes faço alguns comentários no seguinte sentido, né? Quando eu não consigo dar comida para os meus filhos, né? Eu não consigo ajudar os vizinhos, né? Eu não consigo ajudar quem está do lado de fora. Então, tu começa a ver que a empresa ela precisa se estruturar inicialmente para depois ela ter a possibilidade de conseguir olhar para aqueles que estão no entorno e, com certeza, fortalecer a comunidade no entorno para que, inclusive, essa possa ser a mão de obra ali dentro. E nenhuma empresa vai gostar, né? Eu imagino que não gostaria de estar num local onde não há esse desenvolvimento social, né? Não há esse crescimento. Eu não sei se eu estou num mundo muito diferente, mas eu não acredito que isso possa ser possível. Não, acho que é possível sim, essa relação com o entorno, né? Acho que tu pegaste bem, Vanessa, dessa necessidade de integração, né? A empresa está inserida num local e a comunidade, nesse aspecto ambiental, nesse aspecto social, ela tem que estar inserida, sem dúvida nenhuma, né? Porque isso aí vai também gerar uma identidade, né, com aquela localidade. Quantas empresas aí podem dizer, e municípios e pessoas que moram, não, aquela empresa é da minha cidade, né, que repassam isso com orgulho, né, com orgulho de ter essa identificação, né? Exatamente. Então acho que é um processo, né? A gente está passando por um processo. Que bom que esse processo veio de uma forma assim tão forte, né, economicamente forte, gerando um valor para que todos possam se inserir. Então, o que a gente sempre viu e sempre discutiu, né, que a área ambiental é a área do futuro, né? Acho que sempre todo mundo que começou a trabalhar, seja no direito ou nas áreas técnicas, não. Embora com resistências, né? A área ambiental era do futuro, eu não tenho dúvida nenhuma que esse futuro chegou, né? Então, é a hora das pessoas, das empresas, pessoas físicas e jurídicas se adaptarem a essa nova realidade para não ficarem para trás. Né? Eu tenho certeza que a gente vai viver um novo momento nessa nova realidade. Beleza, doutor Alexandre, a gente poderia ficar né? Dava para fazer uma série de 10 podcasts aí para tratar contigo desses assuntos, te ouvir sobre esses assuntos. Mas também não sabemos, né, que tu tem uma agenda bem concorrida, então estamos muito gratos, né, muito gratas por te ter aqui conosco nesse lançamento aí, nesse primeiro programa com convidado. É uma alegria imensa. Queria te deixar bem à vontade, né, Vanessa, para
fazer considerações finais. as considerações finais no modelo mais tradicional, né? Que a gente está se adaptando ainda com esse momento novo. Mas, por favor, fica muito à vontade. Apenas agradecer o espaço, a oportunidade e desse bate-papo tão agradável, né, da gente poder conversar de um tema que, para mim, é sempre apaixonante, né, de falar, de debater, conversar, e com pessoas também tão qualificadas na área, isso é um momento muito agradável. Então, meu agradecimento e sempre à disposição da gente poder conversar sobre assuntos assim tão valiosos para mim e para vocês também, tenho certeza disso. Maravilha, já estou pensando assim nas próximas tuas ideias de economia circular, nesse mundo que tu transita, tem uma série de coisas, mas então... Muito obrigada, né? Vou me despedir para deixar a Vanessa fazer a fala de encerramento, porque ela é melhor nisso do que eu. Não sei se eu sou. Palavras. Então, muito obrigada, Alexandre. Muito obrigada, Vanessa, pela parceria. Tá sendo, uma delícia. E muito obrigada, Fórmula, por nos oportunizar trazer este assunto, para o debate e estar aqui com um convidado especial. Não, mas então é isso, foi um prazer ter te recebido aqui, com tanto conteúdo, a parceria também com a Cláudia, que a gente está começando agora, a gente ficou com muito medo no início, verdade. E agradecer a Fórmula Digital por essa oportunidade, de estar acreditando na gente, acreditando nesse tema que é tão importante pra gente. E obrigado também à audiência de todos. Até mais. Obrigada, gente.